Olá, minha turminha do quarto ano. Como vocês estão? E aí? Estão se dedicando bastante, lendo muito como a ProRose pediu? Olha lá, viu? E capriche nos treinos das nossas aulas de redação também, que sexta-feira tem aula de redação, viu? A explicação de hoje é sujeito e predicado, referente à tarefa que foi ontem para casa de vocês, certo? Está um pouquinho assim adiantada, a tarefa está indo antes, porque a Pro começou a dividir as correções e as aulas, uma parte livro, outra parte gramática, certo? Mas os assuntos que tem no livro tem na gramática. No dia que não tiver, eu sinalizo para vocês, viu? E assim, vamos iniciar a nossa aula de hoje com a chamada. E a correção dessa atividade que foi ontem para casa será feita na sexta-feira, certo? Alícia, Arthur Leone, Beatriz, Daniel, Davi Oliveira, Guilherme Silva Oliveira, de número 1, Guilherme Silva Oliveira, de número 2, Guilherme Fernandes, Gustavo Leone, Isabelle, Israel, João Gabriel, Júlia, Larissa, Laura, Letícia, Lívia, Luan Gabriel, Pedro Henrique, Tayla Vieira e Vinícius Oliveira. Gente, beijo carinhoso para cada um de vocês. A ProRose tá com saudade, viu? Cada vez que a Pro vai chamando o nome de cada um, vai relembrando o rostinho de vocês. Eu espero que tudo passe o mais rápido possível para a gente se ver, certo? Colocar nossas atividades em dia, para poder cobrar mais de vocês, produzir os nossos textos para ler em sala de aula, né? A Pro tá com vontade, assim, com saudade para a gente retomar nossa vida, né? Nossa vida rotineira. Vamos lá. As páginas da gramática, a página 225, a Pro dividiu, porque a tarefa é grande, viu? Dividiu em duas etapas. Hoje, 225, a explicação, e 226. Aí, 227 até a 229 é a tarefa que foi para casa ontem, tá bom? Sujeito e predicado. Sujeito é quem pratica a ação. Predicado é a ação praticada pelo sujeito. E no predicado vem sempre o verbo, certo? De ação, estado ou fenômeno da natureza. Tudo ok? Vamos ver aqui. Na gramática, vocês têm uma capa de um filme, que é um filme renomado da televisão, né? Que é de Paulo Gustavo, que é Minha Mãe é uma Peça. Tá lá escrito, que é Dona Hermínia, muito famosa. Se você perguntar a respeito de quem se fala, a resposta será minha mãe, certo? Ao perguntar o que fala sobre ela, a resposta será que ela é uma peça, certo? As respostas a essas perguntas são classificadas como sujeito e predicado. Portanto, minha mãe, sujeito, é uma peça, predicado. Minha mãe, ela é o quê? A gente pergunta. É uma peça, certo? O verbo é, ser, estar, né? E o sujeito é minha mãe, que é quem está praticando a ação. Sujeito é o ser sobre quem se fala. Predicado, o que se fala a respeito do sujeito, ou seja, a ação que o sujeito pratica. O sujeito é formado por um substantivo ou um pronome. Se eu quiser substituir aqui minha mãe pelo pronome ela, eu posso. Então, ela é uma peça. Sujeito, ela. O que ela é? Fazemos a pergunta ao sujeito. É uma peça. Predicado. O sino da igreja já não toca mais. O sino, sujeito. Da igreja, o sino da igreja, sujeito, não é isso? Já não toca mais, predicado. No caso, o sujeito simples fica o sino, certo? Para descobrir o sujeito de uma oração, fazemos a pergunta o que ou quem, antes do verbo. Sempre tem que ter o verbo. Minha mãe é uma peça. Quem é uma peça? Minha mãe. Apesar de frequentemente aparecer no início da oração, o sujeito também pode estar
no meio ou no final da oração. A gente tem que estar atentos a isso. Sempre fazendo a pergunta para descobrir onde está o sujeito da frase. No caso do núcleo do sujeito, a prova vai colocar uma frase aqui exposta para vocês entenderem o que é o núcleo do sujeito. A prova vai colocar aqui, já vou mostrar para vocês. Os alunos brincam no parquinho. É a frase que a Pro colocou. Deixa a Pro finalizar aqui a frase. Os alunos brincam no parquinho. Aqui está a frase que a Pro formulou. Os alunos brincam no parquinho. Sujeito dessa frase, os alunos. É o sujeito da frase. Os alunos. No caso, o núcleo do sujeito é a parte mais importante que se refere ao sujeito. Qual é a parte mais importante de os alunos? Alunos. Então, aqui, ó, a prova vai grifar alunos é o núcleo do sujeito. Certo? Alunos, que é a palavra mais importante que se refere ao sujeito. Os alunos, sujeito simples. Alunos, núcleo do sujeito. Se eu colocar os alunos e os professores, sujeito composto. Núcleo, alunos, professores. Certo? Predicado desta frase. Brincam no parquinho. É o que os alunos estão fazendo. Eles brincam no parquinho. Núcleo do predicado é o verbo. A palavra principal que se refere ao predicado. Então, a palavra principal do predicado, o verbo, é brincam. Certo? A prova vai circular aqui, ó. Brincam. É a palavra principal do predicado. Certo? Vamos ver agora. Temos aqui sujeito simples, como eu acabei de explicar. Os alunos têm apenas um núcleo. Sujeito composto, como eu falei, os alunos e os professores, eles têm dois núcleos, alunos e professores. Nesse caso, sujeito composto. Se eu falar sujeito oculto, ele está o quê? Escondido na frase. Mas a gente usa o pronome para descobrir. Na frase temos, compramos umas roupas lindas em promoção. Qual é o pronome, que a Pro já explicou que é pronome, né? Que nós usamos. Vamos lá. Eu compro ou eu comprei. Não, porque aqui o verbo é compramos. Tu compras? Não. Ele ou ela compra? Também não. Ah, na nossa cabecinha, ó, nós compramos. Achei o sujeito que estava oculto e escondido na frase. Então, o sujeito é nós. Sujeito oculto. Temos também, tem hora que a Pro fala, vamos aí ver a oração. Não é a oração do Pai Nosso, entendeu? Oração é quando a frase tem o verbo, certo? Aí, a quantidade de verbo que tiver na frase é a quantidade de orações. A Pro futuramente vai explicar por parte o que é oração. Aí nós vamos ver quantas orações tem aquele período da frase, tudo direitinho, certo? Hoje vamos focar apenas no sujeito simples, sujeito composto, núcleo do sujeito que a Pro acabou de explicar, o núcleo do predicado que a Pro já deu também uma prévia, mas a gente vai treinando nas atividades e tirando as nossas dúvidas nas correções, certo? Por hoje é só o quarto ano. Futuramente, nas próximas aulas, a Pro vai explicando mais. Hoje foi pela gramática, certo? Próxima aula temos mais algumas páginas da gramática e depois o livro com o mesmo assunto, sujeito e predicado, tá bom? E com os tipos de sujeitos também. É quando a prova vai falar mais um pouquinho sobre orações, tá bom? Ó, beijo carinhoso, capricho na tarefa. Até sexta.